Então essas pessoas, esses líderes, esses famosos, eles não gastam mais tempo com Deus, não têm mais intimidade com Deus, buscando a Deus com jejum, oração, estudo da palavra de Deus. Eles não têm esse tempo mais. O tempo deles é gasto todo com técnicas que eles usam para exigir as coisas de Deus, decretar que Deus vai fazer alguma coisa, determinar, e estão aí correndo para baixo e para cima por toda parte, fazendo a mesma coisa. O que vai acontecer é que o povo também não vai ter mais o desejo de ter essa intimidade com Deus, de aprender mais de Deus, de ter uma convivência com Deus. E este povo estará todo baseado no seu líder, acompanhando o seu líder e não a Deus. E não estará na dependência de Deus, mas comandando Deus. Pessoas que têm um nome de crente, mas não são. Têm um nome de crente, mas não vivem como crentes. Têm nome de crente, mas não têm bons costumes, não têm moral, não têm honestidade e vivem de qualquer maneira, apenas com o nome de cristão. A nossa conclusão aí diz: não podemos cair na tentação de barganhar com Deus. Isto por uma razão bastante simples. Nada temos de real valor para propor em troca, e muito menos o direito de assim procedermos. O profeta Isaías afirmou que até os nossos mais exaltados atos de justiça não passam de tratos de imundícia diante dele. Para sermos abençoados, necessitamos de Deus em todas as coisas, em todo o tempo. Ele em nenhum momento se nega a abençoar-nos, segundo a sua soberana e perfeita vontade. Como está em Mateus 6, 10, 26, 42. Então veja bem, o profeta Isaías diz então que os melhores atos de justiça, as melhores coisas que nós fizemos aqui na terra, não passa de tratos de imundícia diante de Deus. Por quê? Deus é que está no controle de tudo. Ele é que nos guia, nos usa para fazer alguma coisa. É assim que Ele quer que nós nos moldemos a personagem principal, que é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Nós devemos sempre estar olhando para Jesus e não para os homens. O perfeito é Jesus. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor é Deus. Então não podemos nos basear em homens, exaltar e glorificar homens e viver olhando para homens. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sempre glorificando a Deus, exaltando a Deus e nos colocando na posição de servos, de obedientes a Deus. Nunca tentemos mandar em Deus e obrigar Deus a fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo então na época aí de grandes pregadores, renomados pregadores, ensinadores, que estão por aí cada dia enriquecendo mais e prometendo cada dia mais resultados financeiros para quem os seguir. Então é evidente que no meio de uma multidão, alguns vão ficar realmente ricos. Alguns estão trabalhando para isso, estão investindo para isso. Alguns foi até porque com aquela palavra incentivou, despertou o desejo de ganhar muito dinheiro. E vão arriscar, vão pegar dinheiro emprestado, vão fazer alguma coisa e vão progredir. Agora, não quer dizer que aquele líder obrigou ou fez por causa daquele líder que você conseguiu alguma coisa. Então aquele que quer trabalhar, Deus está ajudando. Toda pessoa que quer trabalhar, quer investir, quer dar emprego para os outros, quer ajudar, Deus estará ajudando. Não quer dizer necessariamente que foi um milagre, né, que aconteceu, que a pessoa não ia ser nada e de repente vai ser. Não quer dizer isso. Muitas vezes as pessoas são manipuladas e acabam enriquecendo essas pessoas cada dia mais que levam esse tipo de mensagem. Então esse tipo de pessoas também pregam, ensinam por aí que Deus é como se fosse aí um carrasco, né? Se alguém está doente, é porque Deus mandou a doença para ele, porque ele pecou, porque ele fez alguma coisa errada, então Deus mandou a doença para ele. Se alguém enriqueceu, ficou próspero no financeiro aí, é porque ele deu uma oferta muito grande na igreja. Então é a teologia do merecimento, da barganha. E não é assim que acontece. Deus age pela sua graça e pela sua misericórdia, não pelo merecimento do homem. Devemos deixar isso
essa teologia do merecimento. Tanta gente deixa de ser abençoado por Deus por causa disso. Como ele não tem dinheiro para dar, então ele acredita que também não vai receber nada de Deus. Como ele errou, então ele acha que não existe perdão para ele, que ele não pode ter bênção de Deus na sua vida. Como ele pensa em fazer alguma coisa errada, ele acha que por causa disso Deus nunca vai dar alguma bênção para ele e ele nunca vai poder ser usado por Deus. Então cheguemos a Deus com o coração sincero, arrependido, conscientes do poder de Deus, conscientes que Deus está conosco todo o tempo e que Ele é soberano sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Ele tem o comando, o poder. Cheguemos então com humildade diante de Deus, com sinceridade e busquemos a Deus, realmente a presença de Deus, a comunhão íntima com o Senhor. Vamos orar agora nesse momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Se você deseja se arrepender por ter pensado aí coisas erradas, feito coisas erradas, que não condizem com essa santidade de Deus, com esse poder de Deus, com essa soberania de Deus, e você quer se arrepender agora, faça-o agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, recebe por filhos aqueles que se chegam a Ti arrependidos de seus pecados. Perdoa também, Senhor, aqueles que intentaram, Senhor, mandar no Senhor, exigir alguma coisa do Senhor, não admitindo, Senhor, o Teu poder, ó Senhor, não admitindo, Senhor, a Tua sabedoria, ó, regrada em acontecer, em colar, que mistério, com farle, mestar, jaie. Ah, Pai querido, nós sabemos que o acontecer, o realizar está em Tuas mãos, que todo o poder pertence a Ti. Ajuda, Senhor, abençoa essas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de todos aqueles que se esqueceram, Senhor, de serem humildes diante de Ti, de buscarem a Tua vontade perfeita. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Ajuda-nos sempre, Senhor, a sermos fiéis e humildes diante de Ti. Nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ao nosso questionário, que nós temos feito aí no nosso site e em outros sites também. Pegue a quinta-feira à noite e copie e passe para os alunos. Vamos agora então só às respostas corretas do questionário. Só as verdadeiras e também os espaços preenchidos. Vamos ver aí. Primeiro então, para completar dentro do texto áureo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116, 12. Número 2 aí para completar, dentro da verdade prática. Deus nos concede as suas bênçãos, não porque tenhamos algum poder de barganha, mas porque Ele nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento com cada um de seus filhos. Na pergunta número 3, dentro da introdução, por que o desejo de se barganhar com Deus é algo totalmente reprovável? Porque contraria todos os princípios da palavra de Deus. Porque induz as pessoas a usar a fé e até mesmo a Bíblia para obter vantagens duvidosas e até ímpias. Porque é uma tentativa de chantagear Deus. Porque agindo dessa forma, o crente busca a Deus como um mercador espertalhão que procura levar vantagem em tudo. Porque os pregadores da prosperidade vêm transformando a Santíssima Fé numa moeda de troca. Então, dentro da primeira parte, aí, a barganha na Bíblia, pergunta número 4. De que precisou o patriarca Jó para ser abençoado por Deus depois de ter sua família e bens perdidos em pouquíssimo tempo? Então ele não precisou barganhar com o Senhor para ser abençoado. Sua fidelidade a Deus foi suficiente. Número 5 aí, cite exemplos de barganhas propostas no Novo Testamento. Então ao próprio Cristo, o tentador teve coragem de propor uma barganha. Mateus 4, 8 a 10. Simão, o mago, ofereceu dinheiro a Pedro e a João em troca da capacidade de se conceder o batismo com o Espírito Santo. Veja Atos 8, 14 a 24. Pergunta número 6. O que as Escrituras dizem sobre a barganha? Complete. Então as Escrituras evidenciam que barganhar com Deus é tentar negociar o inegociável. Qual é esse negociável? A simplicidade do Evangelho de Cristo, Jesus, o meigo nazareno, é o autor e consumador da nossa fé. Por isso devemos servir voluntária e espontaneamente, certos de que Ele tem cuidado de nós. As Sagradas Escrituras destacam o amor como elemento supremo da devoção a Deus e de profunda compaixão pelo próximo. Em Cristo somos impulsionados a amar uns aos outros sem esperar nada em troca.
pois é exatamente isso que nos caracteriza como discípulos do Mestre. Veja João 13,35. Parte 2 aí, pressupostos da teologia da barganha. Pergunta número 7. O que a teologia da barganha tem como pressuposto? Tem aí a doutrina do direito legal do crente. Número 8 aí, o que ensina a doutrina do direito legal do crente? Complete. Essa crença exótica e antibíblica ensina que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, conquistou para os crentes muitos direitos. Cabe agora ao cristão conscientizar-se da existência deles e reivindicar para si a sua concretização. Dessa forma, a posse da bênção é um direito líquido e certo e que não depende da vontade divina. A doutrina do direito legal ensina os falsos mestres, deu amplos poderes ao crente. E este agora pode usá-los como moeda de troca sem levar em conta o querer divino. Os tais ensinadores acreditam que Deus não tem direito de dizer não a quem ele conferiu o direito de exigir. A suma desse ensino perigoso e bizarro é que o fiel ganha todos os direitos e Deus perde toda a soberania. Ou seja, segundo essa legião doutrinária, Deus não passa de um fantoche nas mãos do crente. No entanto, ignora os pregadores da teologia da prosperidade o fato de o soberano não dividir a sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Número 9. Como é a prática do determinismo? Então, ela ensina, entre outras coisas, que não é mais preciso orar e sim determinar. Para os que propagam essa teologia, a vontade divina pouco importa. Número 10. Porque a prática do determinismo é antibíblica. Deus não é refém de lei alguma, pois ele é soberano. Isaías 55:8. Ele criou todas as coisas, de todas é Senhor. A expiação de Cristo proveu a bênção da cura tanto da alma como do corpo. Veja 1 Pedro 2:24, Mateus 8:16 e 17. Cristo proveu-nos o direito à vida eterna e a provisão para uma vida plena. João 10:10. Quando ocorrerá a plena redenção do ser humano de acordo com a palavra de Deus? Pergunta número 11. Então só será uma realidade quando, por Cristo e nos últimos dias, a glória final for revelada nos filhos de Deus. Parte 3 do perigo de barganhar com Deus. Número 12. O que significa Deus imanente? Então significa que Deus é o grande Criador e intervém na sua criação e se relaciona com ela. Significa que não estamos entregues à própria sorte. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Pergunta número 13. O que significa Deus transcendente? Então significa que Deus é soberano e está acima de toda a criação. Significa que podemos ver Deus nas coisas criadas, Salmos 19:1, mas isso não significa que tudo é Deus, porque ele é distinto de sua criação. Então, é a transcendência de Deus. Número 14. Para completar, ao priorizar a relação de Deus com a criação, a teologia da prosperidade ignora propositalmente a soberania e a vontade divinas. O Todo-Poderoso acaba por tornar-se uma simples marionete nas mãos do ser humano. Nessa concepção, o papel de Deus assemelha-se a de um garçom que existe apenas para servir e satisfazer as exigências dos seus clientes. Número 15. Aí, qual o perigo de se transformar o sujeito em objeto, como ocorre na teologia da barganha? Então, a teologia da barganha transforma o acessório em objeto. Transforma a gente em mercadoria e a fé em um grande negócio. Número 16. Como são hoje muitos pregadores midiáticos? Então, mantém seus ministérios não para a glória de Deus, mas para atenderem uma demanda de mercado religioso. Pregam um evangelho que procura satisfazer vontades e não necessidades. Prestam culto tão somente num momento de autossatisfação. Seus bens materiais passam a ser a razão do seu viver. Adoram a criatura em vez do Criador. Número 17. Em quem está fundamentada a teologia da barganha? Na teologia da barganha, a espiritualidade é fundamentada em técnicas e não em relacionamentos. A prática da barganha transforma o relacionamento com Deus em algo meramente técnico e interesseiro. A fé é reduzida a uma fórmula e Deus a um bem de consumo. O relacionamento com o Eterno deixa de existir e é substituído por um jogo de interesses, onde seu objetivo é unicamente a aquisição de vantagens materiais e muitas vezes iníquas. Tal ensino faz da vida cristã algo superficial e vergonhoso. E a nossa conclusão, 18 para completar. Nós podemos cair na tentação de barganhar com Deus, e isto por uma razão bastante simples. Nada temos de real valor para propor em troca, e muito menos o direito de assim procedermos. O profeta Isaías afirmou que até os nossos mais exaltados atos de justiça não passam de trapos de imundícia diante dele. Para sermos abençoados, necessitamos de Deus em todas as coisas e em todo o tempo. Ele em nenhum momento se nega a abençoar-nos segundo a sua soberana e perfeita vontade. Mateus 6:10, 26-42. Glória a Deus, aleluia.